Amigos, um grande abraço. Estamos de volta para falarmos da vitória do Londrina ou derrota do Sampaio Corrêa para o Londrina ontem no Estádio do Café, ainda pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Sampaio Corrêa veio com uma formação muito diferente para o jogo, mais uma vez, o Joécio retornou, Paulo Sérgio foi para o time, o Alisson continuou pela lateral canhota, mas aí ele mexeu lá no meio de campo, ele trouxe o Romarinho como atacante. Na verdade, o Surian jogou com 4-3-3, com 3 atacantes, que foi o Romarinho pela direita, centralizado o Ciel e o Jean Silva lá pelo lado esquerdo. Mas o Sampaio Corrêa perdeu em criatividade, mais uma vez, não fez, digamos, um bom primeiro tempo. O Sampaio até que ainda tentou empolgar o seu torcedor, mas no frigir dos ovos, mais uma vez, demonstrou toda a fragilidade que tem na parte do meio de campo, na parte de pegada. O Sampaio está muito perdido, o que me leva a crer, mais uma vez, que o time com o Eloy é uma coisa, sem o Eloy é outra coisa diferente. Basta você observar. O momento que o Eloy sai do time, o time cai de produção, fica sem a criatividade, fica sem pegada, parece que perde a noção. E quando o Eloy está em campo, o time é mais equilibrado, é outro completamente diferente, para você ver como o Sampaio Corrêa precisava ter um elenco mais qualificado. Entretanto, o Léo Arthur já marcou o seu segundo gol com a camisa do Sampaio. Então, o jogador que chegou aí com uma desconfiança muito grande, mas pelo menos na hora que chuta no gol, está tendo um aproveitamento muito bom. Segundo gol marcado com a camisa do Sampaio Corrêa, mas o Sampaio perdeu o jogo no primeiro tempo. Abriu 1-0, logo na sequência, nem bem comemorou, foi lá o Marcelo Freitas e fez também 1-1, empatava o jogo. Eu sei que o momento do Sampaio Corrêa é um momento de alegria para o torcedor, mas eu transmiti o jogo ontem para a Rádio Mirante e eu vou mostrar, até porque isso aqui vai ficar para a história, para o torcedor, o gol do próprio Léo Arthur, o segundo com a camisa do Sampaio Corrêa, e a gente preparou esse gol para mostrar para você aqui, na narração pela Rádio Mirante, e, enfim, dê sua nota aí para o gol. Infelizmente, Sampaio Corrêa marcou só esse na derrota que sofrera por 3-1 para o Londrina. Mas vale a pena sim a gente acompanhar o gol do Léo Arthur, que foi um bonito gol para o Sampaio Corrêa. Então vamos acompanhar. Devolvendo a bola para Alisson, deu um corte, um combo sensacional no primeiro, carregou, levou, vai lá pela minha canhota, vai pintar o gol do Sampaio Corrêa, galera, atenção, preparar para decolar a bola, batida, tá na rede, guardou! Sampaio! Gol! Querido do queridão Léo Arthur, sensacional a enfiada, chegou batendo célere firme, a bola no fundo do gol é da Bolívia, querida. Léo Arthur faz a vibração, não perdoou, Léo Arthur, lacrou, é da Bolívia, querida, mais aplaudida do Nordeste brasileiro, o universo tricolor, na maior felicidade, o Sampaio Corrêa Futebol Clube, o tricolor do Luiz Henrique da Josélia, o Sampaio do Cosme do Gago, o Sampaio do Everaldo e do Éder, o Sampaio do Armando Nobre, a Bolívia, querida, que alegria de toda a torcida sampaína. Faz a festa aos 14 minutos. O povão tricolor manda avisar, eu tô aqui pra me recuperar. Dali, queridão, arrebenta, queridão, tritura, tubarão. A galera tá feliz e o placar diz... Sampaio! O Léo Arthur, Londrina 0. Eu confesso que fiquei muito empolgado com o gol do Léo Arthur. Dava a impressão de que o time podia, sem dúvida nenhuma, deslanchar um bom resultado para cima de uma equipe que está na zona de rebaixamento e que mesmo com a vitória não saiu da zona de rebaixamento. Então nos deu esperanças e que inclusive fez algumas estreias, como inclusive do Roberto, né? Roberto, que ontem marcou o terceiro gol do time do Londrina. Então ele estreou bem, foi até escolhido por nós como o melhor jogador do Londrina em campo, porque olha, para escolher o craque do jogo ontem foi uma parada indigesta para nós, porque o jogo não teve tanta qualidade, foi um jogo que as duas equipes não mostraram um bom futebol,
aquele chutão, um jogo de muitas faltas, o Londrina abusou das faltas, o Sampaio Corrêa cometeu 18 faltas, o Londrina cometeu 32 faltas. Aí falta o quê? A malandragem, como diz o presidente Frota, para o Sampaio Corrêa? Talvez falte essa malandragem para o Sampaio Corrêa. O professor Bebeto Corrêa acompanhou também esse jogo e mais uma vez participa com a gente aqui no nosso canal do YouTube, analisando o jogo do Sampaio Corrêa. Na sua visão, diga, professor Bebeto. Londrina 3, Sampaio 1. Um jogo bastante movimentado, difícil, onde o Sampaio precisava vencer. E logo aos 15 minutos, numa linda jogada do lateral esquerdo Alisson, a bola sobrou para Léo Arthur, que chutou forte e colocado, abrindo o placar de 1-0. Mas logo em seguida, aos 17 minutos, numa falta de atenção, a bola sobrou para Marcelo Freitas, que chutou forte empatando o jogo. Foi um primeiro tempo em que o Sampaio teve várias oportunidades, mas faltou calma para definir na hora da conclusão. Só que o Londrina estava jogando como se fosse uma decisão, avançou suas linhas e marcou de forma que dificultou a saída de bola do Sampaio. E aos 41 minutos, Caprini, de cabeça, fez 2-1, virando o jogo a favor do Londrina, que, empolgado, foi para cima do Sampaio e aos 41 minutos do primeiro tempo, Roberto fez o terceiro e ampliou para 3-1. No segundo tempo, Surian fez várias mudanças, entrando Nadson, Canu, Jarro Pedroso, Éder Lima e Jackson, que foi expulso por reclamação depois que o jogo já tinha acabado. Com as substituições, o Sampaio não teve nenhum poder de reação e quase levava o quarto gol. O momento é difícil, até porque o Sampaio não vence há 7 partidas e vai enfrentar adversários que estão brigando pelo G4. São partidas muito importantes diante de Vasco, Vitória, Curitiba, Guarani e CRB. A diferença de postura e atitude foram os fatores fundamentais para a grande vitória do Londrina. Já está passando da hora de vencer. Vamos que vamos, Sampaio. Nós ainda acreditamos em você. Um grande abraço, professor Bebeto Corrêa. Então é isso, moçada. Não espere, ou não esperem que o presidente Sérgio Frota vá trocar a comissão técnica. Não acredito que ele troque a comissão técnica. Veio até agora, só faltam 10 rodadas. É preciso que você tenha sangue frio. Sabe-se que o torcedor está muito chateado, que gostaria muito que o Sampaio trocasse a comissão técnica. Entretanto, acho que não é o momento, eu, na minha humilde opinião, porque você vai trazer um profissional que talvez não tenha conhecimento do grupo e a tendência é que o Sampaio Corrêa possa melhorar. Vai ter 2 jogos dificílimos pela frente, que é o Vasco da Gama no próximo sábado, 21 horas, no Estádio Castelão, e depois vai enfrentar o Vitória da Bahia. São os 2 próximos compromissos do Sampaio Corrêa. São o jogo do Vasco no sábado, do Vitória já na terça-feira, dia 12. Então o Sampaio tem que se preparar. Tem essa semana aí, mas um outro profissional iria dar conta do recado, colocar o Sampaio Corrêa na ponta dos cascos para encarar o Vasco da Gama, que vem numa sequência até muito boa, venceu do Confiança jogando no Estádio Batistão. Não sei. É preciso que tenha muita calma nessa hora, que tenha sabedoria, inclusive na hora de tomar as decisões, e toda essa sabedoria o presidente já o tem, ele está calijado, conhece muito de futebol e eu acredito muito em suas decisões. O Sampaio precisa tão somente conquistar, o Sampaio hoje está com 37 pontos, são 8 pontos que o separam de 45. 45 pontos é o número mágico para você não cair, mas é preciso ter muita atenção, porque quem está lá embaixo está se aproximando. E aí o Sampaio tem que ser cirúrgico nos próximos jogos. Perder para o Vasco da Gama aqui não seria bom, né? É um adversário qualificado, melhorou muito com a chegada do novo técnico e, consequentemente, o time engrenou, o Neném deu uma qualificada no elenco, o Fernando Diniz, ele acabou trazendo algumas peças da base que estão dando certo. Então a gente tem que tomar cuidado com esse jogo muito difícil para o Sampaio Corrêa diante do Vasco da Gama no próximo sábado. E depois tem a Vitória da Bahia, que não assusta muito, mas também o Sampaio está perdendo para aqueles que estão lá embaixo da zona de rebaixamento. É importante que marque um bom resultado diante do Vasco da Gama para se qualificar melhor para o compromisso diante do Vitória da Bahia, porque depois o Sampaio vai ter que sair para enfrentar, sabe quem? O líder Coritiba, o jogo lá no Couto Pereira. Então veja que o Sampaio tem uma sequência que não vai ser nada fácil pela frente.
O time está na 11ª colocação, a classificação, o time não perdeu ainda essa condição de 11º, depois que o Náutico jogou o Sampaio Corrêa para lá, e o Remo ainda joga hoje para fechar a 28ª rodada. O Sampaio Corrêa já está em São Luís do Maranhão, depois do confronto diante do Londrina, é trabalhar durante essa semana para fazer um bom jogo diante do Vasco da Gama, um adversário muito difícil. Eu enviei uma pergunta ao presidente Sérgio Frota em relação ao Sampaio, com essas providências que poderiam ser tomadas, com sabedoria, com prudência, e o presidente do Sampaio Corrêa me enviou um áudio, muito gentilmente. Eu agradeço, presidente, e a gente vai colocar para você aqui no canal do YouTube, no nosso canal, para ver qual o pensamento do presidente Sérgio Frota nesse momento. Bom dia, Laércio. Não tá, né? Claro, 7 partidas, nós temos 3 pontos de 21 disputados, e eu quero dizer que estão pedindo para trocar de treinador. Ano passado o Condé fez isso, em 7 rodadas nós tivemos 2 pontos, menos ainda, e eu não troquei, no final terminamos em 6º. Não há razão para desesperar, nem há razão para ficar tranquilo. Há razão para agir. Felizmente ou infelizmente, eu tenho experiência suficiente para não me deixar levar nem por torcida, nem por sentimento de determinado segmento da imprensa, hoje em dia, que quer pautar, né, as decisões de Sampaio. Não é o teu caso, não. Eu estou falando de outras pessoas. Mas eu vou, chegando em São Luís, conversar com minha comissão técnica, conversar com o grupo, ver o que está acontecendo, porque os salários estão em dia, aluguéis estão em dias, com todos os compromissos pagos regiamente. Fase no futebol acontece. Isso acontece, né? Mas essa fase já está perdurando muito. E a decisão que tiver que tomar, nós vamos tomar. Aguardemos então as próximas horas para sabermos o que será, como será essa conversa do presidente com a comissão técnica do time Tricolor de Aço. O Sampaio Corrêa terá ainda 10 jogos, vai ter 2 confrontos seguidos em casa. O Sampaio Corrêa vai ter agora, depois desse confronto diante do Londrina, o Sampaio volta para jogar diante do Vasco da Gama. Logo na sequência da terça-feira, o jogo do Vasco é sábado à noite, 21 horas. Aí na terça-feira vai pegar quem? Vai pegar o Sport Clube Vitória da Bahia. Esse jogo acontecendo também no estádio Castelão. Aí o Sampaio vai sair para pegar o Coritiba no Couto Pereira. Aí depois do Coritiba o Sampaio retorna para jogar na 32ª rodada diante do Guarani de Campinas. A 33ª rodada o Sampaio Corrêa sai para pegar o CRB lá no Rei Pelé. A 34ª rodada o Sampaio volta para casa para pegar o Brasil de Pelotas, que é o lanterna da competição. 35ª rodada diante do Vila Nova. O Sampaio ganhou lá no Brasileiro, Onésio Brasileiro Alvarenga lá em Goiânia, e recebe na 35ª o Vila. 36ª sai para jogar no Recife diante do Náutico. O Sampaio recebe o Cruzeiro na penúltima rodada do Campeonato Brasileiro. E aí 38ª rodada vai fechar diante do Avaí na ressacada. É adversário difícil, brigando lá em cima para se classificar, para voltar à Série A do Campeonato Brasileiro. Então os jogos são difíceis para o Sampaio correr demais. Talvez o jogo mais fácil seja o jogo diante do Brasil de Pelotas, que na 38ª rodada, acredito, já esteja totalmente rebaixado. Acho que não tem forças para reagir no Campeonato Brasileiro. Aí poderia se tornar presa fácil. Mas o Sampaio já precisa reagir, independentemente de qualquer que seja o resultado, é marcar uma vitória já diante do Vasco da Gama, que é um adversário por demais difícil, e depois na sequência diante do Vitória, que também é o 18º colocado, está na zona de rebaixamento, o time do Sport Clube Vitória da Bahia, né? Na verdade, o Vitória da Bahia é o 18º colocado, isso mesmo, aí na competição. Está na zona de rebaixamento, está precisando sair desesperadamente. Então o Sampaio Corrêa tem que aproveitar esse momento. Não pode deixar por menos. O Sampaio já está há 7 jogos sem saber o que é uma vitória há mais de um mês. Incrível isso. Vamos torcer que o outubro melhore, porque não iniciou bem. Grande abraço a todos, fique com Deus. Até a próxima, a gente vai se reencontrar. Não esqueça de deixar aqui o seu like, inscrever-se no nosso canal se ainda não se inscreveu, acionar o sininho para ser comunicado dos nossos vídeos, das nossas transmissões. Fique com Deus, uma ótima semana para todos nós. Até a próxima.